Bravos, início de mês, oportunidade para entrar no Patreon. Link na descrição do vídeo. Passa por lá, conto contigo. Bem-vindos a mais um vídeo, malta brava, vamos apostar número 681. Eu já estou aqui lixado com este jogo. Já estou aqui lixado com este jogo do São Paulo. Como é que o gajo... Como é que o gajo não deixa o Jonathan Calleri marcar o golo, cara? Então uma grande penalidade vai marcar o Luciano. Não é o ponta de lança que tem que marcar, não é ele que tem que ficar aqui, não é? Não é ele que tem que ficar com o ânimo em alta, o ponta. Estes gajos, pá, estes gajos. Mas pronto. Malta brava, bem-vindos a mais um Vamos Apostar. Vamos apostar para segunda-feira, dia 4. Vamos apostar super, super tranquilo, porque a partir de terça-feira vão começar já a Champions, vai começar já a Liga Europas, Europas Conference Leagues e muito mais. Isto a partir de dia 5 nunca mais para até maio de 2023. Bravos? Preparem-se. Espero que tenham tudo planificado em relação a planilhas, a métodos a testar, métodos já validados. Malta brava, agora vai ser a sério. Atenção, não quer dizer que não possamos de vez em quando saltar a cerca. Todos nós gostamos de saltar a cerca, com, com consciência de que temos que voltar depois ao sítio onde saímos, certo? Malta brava, quero desde já dizer-te que se não tens conta na BetClick, devias ter uma conta na BetClick para ajudar aqui o canal e aproveitar o facto de poderes fazer a primeira aposta sem risco até 50 euros, o que não é nada mau. Tu podes fazer uma aposta. Oh, LMP, eu não gosto muito de apostar na BetClick, mas abres uma conta para ajudar o canal, fazes a primeira aposta até 50 euros e depois fazes o que tu quiseres, não é? Por isso, malta brava, promo code LMPBRAVO na hora do registro. Bravos, o que é que aconteceu neste Vamos Apostar 6680, que é um Vamos Apostar... eu gosto muito de colocar nos títulos Vamos Apostar com cheiro a green. É interessante porque é sempre green. Por isso, a partir de hoje, todos vamos apostar vão ter green no nome. Não vou. Mas era interessante. Malta bravo, o que é que aconteceu aqui? Em relação ao jogo de Palmeiras, eu estava para o Rony marcar. O Rony marcou porque o Palmeiras também não marcou nenhum. O Palmeiras levou duas batatolas do Atlético Paranaense. E pelo que vi, levou bem, ok? Depois temos aqui o São Paulo, que eu estou no Calheri para marcar e já mostrei aqui a minha indignação com a coisa. Os outros dois jogos não estão em nada. Estou neste momento em Vasco da Gama, desafio vitória de Vasco da Gama, estou tranquilo. Depois de Noruega tivemos o Akam Molde. Eu ontem falei neste jogo, bravos. Eu ontem falei neste jogo e disse: este Akam é o Boa Vista lá da Noruega. E não é que os gajos foram empatar outra vez. Estou no desafio molde para vencer fora. Nos próximos jogos vou perceber se vale a pena ou não. Eu, em princípio aqui na Noruega, todos os jogos irão valer a pena para o molde vencer fora, porque as odds vão ser todas superiores a 1,80. Acredito que sim. No Lillestrøm foi o segundo jogo para o nosso... Por acaso não me está a aparecer aqui o jogo. Está, agora apareceu agora. O nosso segundo jogo do Desafio das 30. Eu fui dupla possibilidade para o Lillestrøm e depois fiz uma aposta em simples over 2,5. O Lillestrøm acabou por fazer uma remontada e bateram as duas apostas. No Viking Rosenborg fui no ambas marcam e foi o que aconteceu. O Rosenborg que marcou primeiro e depois o Viking teve que ir atrás e marcou com um autogolo. Aquela odd inicial do Viking, que estava a 1,50, agora está a 1,91, mas esta odd estava errada. Eu penso que a odd inicial do Rosenborg era de 4,5. Estava totalmente errada. E eu fui no ambas marcas porque eu sabia que o Rosenborg estava... E o Rosenborg é uma equipa de peso de camisola, ok? Seguimos rijos e bravos. Na Suécia, Djurgårdens, fui no empate nula de Djurgårdens. O Djurgårdens venceu. Eu aqui considerei, era um jogo muito complicado, um jogo que cheirava a poucos golos, apesar do mercado não o prever, mas... era um jogo em que o fator casa podia prevalecer. Daí eu ter optado por empate nula. O Djurgårdens venceu. Se tivesse colocado vitória do Djurgårdens, tinha sido uma bela odd. Depois, o Varbergs descartei. O Akan Elfsborg, uma análise totalmente correta da minha parte, em que o mercado estava à espera de um jogo com muitos golos. O over 2,5 estava a 1,60 e eu fui under 3,5 a 1,55. Uma bela odd para o under 3,5, num jogo em que duas equipas são das duas equipas que têm menos gols sofridos, e bateu o under 3,5. Um tipo de aposta que eu não costumo fazer, mas lá está. É um tipo de aposta que estava lá uma odd que para mim
tinha um bom retorno para a aposta em si. É este tipo de coisas que a malta brava que procura apostas tem que procurar. Não é só porque, mas o retorno que te traz em relação às análises em si. É sempre importante. Depois, tivemos o Norcop Sirius, que eu diria que 50-50 da minha análise ficou correta. Eu disse que o Norcop não estava assim tão bem para ter modo 1,5, ok? O Sirius não estava assim tão mal para ter modo 6. E o fator casa aqui podia contar um pouco. Eu sabia que o Sirius tinha capacidade para marcar. O Sirius marcou, mas o Norrköping não cumpriu, ok? Estarei depois, provavelmente, em sequência aqui com o Norrköping, num ambas marcam interessante, ok? Mas isso depois vou avaliar os próximos jogos do Norrköping. De resto, não tivemos nada. Foi um dia interessante. Apenas falta aqui o Vasco da Gama. Seguimos rijos bravos para segunda-feira. Malta brava, quero dizer-te que, logo no início do vídeo, visto que eu falei do Patreon, e no Patreon tu recebes todas estas apostas por escrito e muito mais. O Patreon vai ser basicamente o lugar onde eu vou partilhar todas as minhas planilhas e não só. E se a malta brava quiser também um apoio mais exclusivo aos bravos. Passem para lá no Patreon, o link está aqui na descrição. Seguimos rijos e bravos. Pelo caminho, se quiserem subscrever o Telegram, passem lá porque o Telegram é a minha semente. Eu hoje não tive atento ao Telegram, estive um bocado fora das trincheiras, mas normalmente mando sempre para lá apostas extras ou então comentários e desabafos na hora. Certo? Malta! Uma segunda-feira apenas com 2 jogos para apostar. E eu quis fazer este vamos apostar desta segunda-feira porque depois eu não iria colocar segunda e terça, porque na terça-feira vamos ter uma catrafalhada de jogos. Catrafalhada, vamos ter aqui Champions League, vamos ter aqui mais Champions, vamos ter aqui uma catrafalhada de jogos. Não, é a mesma coisa. Vamos ter Brasileirão também. Por isso, aguardemos para terça-feira, vamos apostar na segunda-feira. Para terça-feira vamos apostar na segunda-feira. Eu acho que vocês perceberam. Göteborg 10 Gervorgs. O que é que temos aqui no Göteborg 10 Gervorgs? Temos aqui 2 apostas muito interessantes. Que é o vitória na primeira parte para o Göteborg, ok? E vitória nos 90 minutos. E eu passo a explicar porquê. Nós temos um Göteborg que é uma equipa de nome na Suécia. É das equipas que também tem muitos campeonatos lá na Suécia. Está neste momento a meio da tabela, ok? Vai jogar contra uma equipa que é a segunda equipa com mais golos sofridos da classificação. Desculpem lá, está-me a faltar as palavras. E temos neste momento um Göteborg com uma boa sequência. Teve aqui uma zona negra em que perdeu e empatou, mas agora vem de 3 jogos sem perder, ok? 3 jogos sem perder, ou seja, são 4 jogos sem perder, mas 2 deles são amigáveis, vem de 2 vitórias diretas na Liga. Isto aqui leva-me a crer que com menos um jogo, com possibilidade de fazer 20 pontos e dar aqui um salto na tabela classificativa e depois ainda ficar com menos um jogo em relação aqui ao Malmo, ao EK, ao Djurgårdens, acredito que será super interessante esta vitória nos 90 minutos. No entanto, também acredito que irá entrar para matar o jogo na primeira parte. Joga em casa, não vai querer dar a oportunidade ao adversário de poder levar um ponto para casa, porque se o jogo fica empatado na primeira parte, o adversário começa a ficar com força e na segunda parte pode ser que seja mais complicado. Irá querer resolver na primeira parte, mas nos 90 minutos também será interessante. São estas as minhas análises para este jogo. Não são 2 equipas que eu sigo muito, simplesmente é um jogo, são duas apostas que eu tentei descortinar para hoje. Ok? Se não gostarem, não façam. Eu vou simplesmente com a minha stake normal, totalmente tranquilo. Vitória na primeira parte e vitória nos 90 minutos para o Göteborg. Não vou apostar em golos, porque o mercado ainda está a prever um jogo com golitos. 1,67 over 2,5. Vou deixar rolar sem golos. Depois, no AIFK Ilves. Aqui acontece assim aqui umas estatísticas interessantes, que é temos o Ilves que como visitante ainda não venceu e temos o AIFK que como base ainda não venceu. Ou seja, o AIFK não venceu em casa e o Ilves não venceu fora. A única vez que o AIFK venceu foi fora contra o Ilves. Eu acho que temos aqui um bocado um jogo para a vingança do Ilves, porque realmente o AIFK é uma equipa um bocadinho fora do registro, 21 golos sofridos, 9 golos marcados apenas. É um jogo super interessante para quê?
para over 2,5. O over 2,5 está a dar aqui uma odd interessante de 1,95. E para o dupla possibilidade para o Wolves para o desafio das 30. Ou seja, desafio das 30, dupla possibilidade para o Wolves, uma odd de 1,29. Certo? É uma faixa de odd que é interessante para o desafio das 30. Ou seja, eu não acredito que o Wolves perca, certo? E depois, acredito que seja um jogo para golos também. Estou no over 2,5 e no Wolves para vencer ou empatar. Ok? Malta brava, tudo bem que temos o fator casa e aquela coisa de que nós contra esta equipa ganhamos, não ganhamos em casa. Quererá o AIFK fazer algo de positivo neste jogo em casa. No entanto, temos o Wolves, que é uma equipa totalmente superior. Perdeu em casa, penso que foi... Isso não foi um penalti, foi um autogol. Assim uma coisa. Foi assim um gol tirado da cartola e depois o Wolves esteve muito em cima e não conseguiu marcar. Por isso, são estas as duas apostas para segunda-feira. Totalmente tranquilo. De resto, já sabem, Patreon, BetClick, Telegram, Instagram, TikTok. LMP está em todo lado. Qualquer coisa já sabes, podes mandar mensagem que eu acabo sempre por responder. Tudo bom? Seguimos rijos e bravos aqui nas trincheiras à espera da Champions. Até a próxima.